simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma mente herdeira. Cabe nós dois. Cabe até o meu amor. Esse é o último coração pra salvar seu coração. O coração não é tão simples quanto pensa. E na dispensa cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe uma vez inteira. Cabe em 3 corações. Olá, amigos da Goer. O nosso entrevistado de hoje, que veio aqui até o nosso estúdio, aqui na Goer, aqui em Moema, é o doutor Edmo Atik Gabriel. É um cardiologista, cirurgião cardiovascular, também especializado em nutrologia, para falar sobre hábitos do dia a dia que podem influenciar de maneira positiva ou negativa a saúde do nosso coração. E aqui do meu lado está o premiado jornalista Celso Arnaldo Araújo, ganhador de 2 prêmios ESSO de saúde, que vai realmente colaborar com a nossa entrevista com o doutor Edmo. Edmo, obrigado por você ter vindo aqui nos estúdios da Goer para participar desse bate-papo aqui com nossos leitores e os nossos telespectadores da revista Goer. Boa tarde, é um privilégio muito grande estar com você, Norberto, e com o Celso, 2 ícones do jornalismo, e poder colaborar nessa entrevista, onde nós vamos tocar aí em tópicos muito interessantes sobre prevenção, sobre coração e sobre longevidade. Edmo, o que mais pipocou, o que mais teve de significativo dentro dessa área de cardiologia nos últimos 60 dias foi a morte do empresário João Paulo Diniz, que era um verdadeiro atleta. E isso acabou levantando uma questão muito séria. Como é possível uma pessoa que cuida tanto da saúde, pratica esporte de uma forma tão obsessiva, ter um mal súbito e falecer repentinamente? Como é que isso pode acontecer? Qual a explicação que a medicina traz para esses fatos? Essa é uma questão muito interessante porque nos faz pensar em 2 aspectos, Norberto. Primeiro, atividade física é necessária para a longevidade. Mas o fato de você fazer atividade física rotineira não quer dizer que você esteja isento de um risco cardiovascular. São coisas diferentes. O que aconteceu com o João Paulo Diniz talvez mostre essa primeira questão que eu falei. Ele era um rapaz que já tinha sido orientado há cerca de 20 anos atrás por um colega cardiologista que o proibiu de fazer atividades de alto impacto, em função dele ter uma característica no coração que é chamada de hipertrofia do miocárdio. Ou seja, o coração ele já é mais musculoso do que o normal por uma questão genética, da própria estrutura dele. Quando ele faz uma atividade de alta performance, como o triatleta, que era o caso dele, ele incentiva o coração a produzir mais músculo, a ficar mais musculoso. Por isso que há 15, 20 anos atrás, a orientação é que ele não fizesse esse tipo de prática. Enfim, ele acabou continuando a fazer isso e apesar de ter um aspecto atlético, saudável, ser jovem, ele poderia ter um risco de morte súbita, que foi o que infelizmente aconteceu. A patologia hipertrofia miocárdica ocasiona arritmias no coração. E são arritmias geralmente malignas, aquelas que podem matar a pessoa. Se a gente for levar em conta o histórico dele naquele final de semana fatídico em Paraty, ele faz uma natação de 13 quilômetros no sábado, ele já sente algumas dores, pelo que foi relatado, dores difusas, e no domingo de manhã ele faz uma outra competição de 13 quilômetros, aí eu não sei se foi bicicleta ou corrida, mas enfim, após esse esporte do domingo, ele chega no hotel e provavelmente ali ele teve a manifestação realmente de uma arritmia fatal e acabou morrendo. Edmo, pouca gente se dá conta da fortaleza que é o coração, uma máquina perfeita,
que nos mantém vivos. Mas essa máquina tão poderosa, hoje tem muitos recursos para tratamento de algo que não dá certo nesse período todo. O que você destacaria como grandes avanços da cardiologia nesses últimos 20 anos? Algum remédio, alguma cirurgia, alguma mini-cirurgia, alguma cirurgia, uma cirurgia sem bisturi, né, que está se usando muito agora? O que você destacaria? Você tem razão, Celso, em falar que o coração é um órgão impossível de reproduzi-lo. Existem tentativas da engenharia dos tecidos, da engenharia biomédica, de tentar criar um coração. Mas como o coração humano, que desde o ventre materno bate sem parar até o fim da vida, como você falou, inclusive bate de forma diferente, porque quando a gente é nenê, o nosso batimento normal é de quase 200 batimentos por minuto. E isso é absolutamente normal e necessário para o bebê. Essa mesma frequência cardíaca em nós adultos nos mataria. Nós não conseguiríamos estar de pé com uma frequência de 200 batimentos por minuto. Nós temos aí 60, 70, 80 batimentos. Então, a natureza do coração é fantástica a ponto de se adaptar ao longo do tempo. Agora, nos últimos 20 anos, a tecnologia foi marcante em algumas vertentes. Nos métodos diagnósticos, é indubitável dizer que os métodos diagnósticos da cardiologia e da saúde como um todo nos permitiram precocemente fazer diagnósticos das doenças cardiovasculares. Então, você consegue hoje perceber aterosclerose silenciosa, ou seja, o acúmulo de gordura nas artérias, quando ainda muito incipiente, quando muito inicial, nós conseguimos através de alguns marcadores no sangue. Que impede a passagem do sangue que de maneira normal. impede a passagem, exatamente, geram as obstruções que depois causa todo o problema como infarto, derrame e assim por diante. Nós temos métodos diagnósticos que conseguem nos mostrar características anatômicas com muita precisão, coisas que nós não tínhamos há 30, 40 anos atrás. Eu, como cirurgião cardiovascular, eu tenho essa facilidade porque eu consigo ver uma imagem e ter praticamente a anatomia à disposição, com a precisão da tecnologia, com o uso de imagens processadas, com inteligência artificial. Você vê o coração por dentro de maneira... Vejo de forma perfeita, quase que dinamicamente. E, por fim, nós podemos falar de algumas terapias que surgiram nos últimos anos, como as cirurgias de menor incisão, as cirurgias chamadas de menor invasão. Então, hoje você pode acessar o coração ou as grandes artérias por incisões menores, você não precisa sempre fazer grandes cortes na pessoa. Você consegue usar robótica em algumas situações, usar o vídeo para te facilitar no manuseio do coração. Substâncias novas e medicações que surgiram para desinflamar, para diminuir a inflamação que a cirurgia do coração produz. Então, muita coisa evoluiu nesses 30 anos, facilitando para todos os médicos. E isso que você está descrevendo, né, apesar da morte chocante do Diniz, né, que era um super atleta, amador, mas um super atleta, né, não se esperava de jeito nenhum que morresse do coração. Apesar da morte dele, que é uma surpresa, me parece, pelo que eu tenho acompanhado, que caiu muito a incidência de doenças cardíacas e de morte por infarto, que é a principal causa de mortes por doença cardíaca. Isso, na prática do dia a dia, no seu consultório, se vê também? É uma realidade? É uma realidade. Eu posso dizer até para você que nos últimos 15 anos, nós percebemos um declínio do infarto em função de muitos fatores. Primeiro, conscientização, métodos diagnósticos, terapias mais eficazes. E nós vimos um aumento proporcional de outras patologias, como das válvulas. As válvulas cardíacas que antes estavam em segundo lugar começaram a ter sinais de envelhecimento. E aí é o impacto do envelhecimento. As doenças das válvulas têm se destacado um pouco mais do que as obstruções das artérias, do que o próprio infarto, porque as válvulas estão sendo vítimas do envelhecimento da população. Nós estamos vivendo mais. Portanto, a gente vai ter reflexos do envelhecimento em estruturas do coração. Nós temos 4 válvulas. 4 válvulas principais. Edson, me fala uma coisa, como é que estão as mulheres hoje em relação a problemas cardíacos? Elas estão bem a menos que os homens? Como é que funciona? Como é que está hoje as mulheres? Que hoje têm funções na área executiva, tem um nível de estresse muito alto, comandam famílias e tudo. Como é que estão as mulheres hoje em relação... Os homens dominavam essa área. Esse ponto é fundamental ressaltar. E as mulheres que vão nos assistir vão gostar muito dessas informações. Muitos cardiologistas, eu tenho esse hábito também, de criar um protocolo cardiológico de segmento específico para as mulheres. Porque veja bem, como você colocou, Norberto, as mulheres, desde os 20 anos de idade, elas têm uma atividade profissional, pessoal, família em si, muito dinâmicas.
No passado não era assim. Então, os homens predominavam nas doenças cardiovasculares, vítimas do estresse e assim por diante. As mulheres passaram a desempenhar com todo o mérito todo esse potencial. Mas, ao mesmo tempo, elas também incorporaram alguns problemas, como fumar mais, beber mais, se estressar mais, competir mais, comer de uma forma mais desorganizada. Ou seja, o mundo moderno atingiu realmente as mulheres nos últimos anos. E por isso elas precisam ter um segmento especial. No meu caso, que trabalho cardiologia e nutrologia, eu procuro desde os 20, 30 anos de idade preparar essa mulher para a fase de maior risco cardiovascular delas, que é a menopausa. Mas aí eu quero quebrar esse mito. Menopausa, há um risco cardiovascular maior pelo fato dos hormônios femininos caírem fisiologicamente. Isso é inevitável. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer, isso não é sinal de decadência, de velhice, não é sinal de desespero dessa mulher. Ela precisa de um acompanhamento global, multidisciplinar. Por isso é interessante usar conceitos cardiológicos e nutrológicos para que ela enfrente essa fase da vida com total plenitude. Mas elas precisam, sem sombra de dúvida, as mulheres hoje precisam de uma atenção especial. E não podemos esquecer das gestantes. As mulheres gestantes também é um subgrupo da população feminina, que também, eu costumo acompanhar várias gestantes ao longo dos 9 meses, elas precisam ter um acompanhamento muito seriado e muito cuidadoso, até porque elas carregam uma outra vida ou outras vidas, e a saúde da mulher está sujeita na gestação a diabetes, a hipertensão arterial, a mudanças hormonais, então ela precisa de um acompanhamento cuidadoso. Taquicardia e dor no peito são sintomas clássicos, podem ser sintomas clássicos de doença cardíaca? A dor no peito, principalmente. A taquicardia, que é a aceleração, pode ser reflexo, muitas vezes, de um problema do cotidiano. Então, um estresse temporário, um período de fome, de frio, de calor, uma irritação momentânea pode fazer você ter uma taquicardia. Agora, a dor no peito, aquela dor realmente que não passa, que incomoda, que está amassando, a sensação de aperto, eu recomendo que você procure de imediato realmente um serviço de urgência para esclarecer o que está acontecendo. Me fala como é que a gente pode saber o limite da prática da atividade física para que ela realmente não prejudique o coração? Qual é o limite ali? Isso é fundamental. No caso do João Paulo Diniz, a gente pode até ilustrar o caso dele, que infelizmente evoluiu desfavoravelmente. Existe um conceito, Norberto, que chama-se coração do atleta. Todas as pessoas que procuram fazer atividade física de forma organizada, rotineira e persistente, elas vão apresentar, com o passar do tempo, uma mudança na estrutura do coração. Isso não é doença, isso é adaptativo. E nós chamamos isso de um coração do atleta. Isso pode ser desde um atleta profissional de futebol, de basquete, até as pessoas comuns que realmente trabalham com esporte no dia a dia e têm isso como prioridade. Agora, o limite é muito tênue entre o coração do atleta, onde ainda há normalidade das funções, e a desadaptação, que é o que pode ter acontecido com o João Paulo e com muitos brasileiros ou pessoas no mundo todo que a gente não conhece, que é quando você passa a extrapolar o seu limite. O que é o seu limite? Qual a frequência cardíaca melhor para você fazer atividade física e que os seus exames de rotina determinam? Então, isso o seu cardiologista consegue te ajudar. Essa frequência vale para todo mundo? Vale, cada um tem uma frequência? Cada um é individual, mas você pode mensurar isso através de exames de rotina com o seu cardiologista. Qual é a modalidade esportiva mais adequada para o biotipo daquela pessoa? Você tem modalidades que exigem um deslocamento muito grande, como uma maratona, como um triatlon. Existem modalidades onde você trabalha mais a resistência, uma caminhada, como levantar peso, como fazer um esforço mais parado, não tanto de dinâmica. Então, tudo isso você tem que fazer vários exames, teste ergométrico, ecocardiograma, exames que previnem arritmia cardíaca, para você entender o organismo dessa pessoa. E mais do que isso, eu trabalho muito esse aspecto com as pessoas. Como é que é a sua genética? Como foi o seu pai, seu avô, sua mãe? Porque a gente não vai mudar. O único fator que você não muda é o que você traz de família. Essa influência é do primeiro grau, a mais forte? A mais forte do primeiro grau. Agora, a nutrologia é uma ciência que nos mostra que desde a terceira geração anterior à nossa, nós já sofremos influência tanto física como do ponto de vista alimentar. Então, o que o bisavô, trisavô já fazia, e nós não temos possivelmente essa informação, isso vem para a nossa carga genética. Em geral, eles comiam mal, né? Bem mal. Eles comiam numa época que não se tinha informação. Então, como você falou, comiam de tudo. Talvez o estresse fosse menor, a poluição atmosférica fosse menor, o estresse do mundo, a competitividade era um outro modelo,
E eles viviam também de uma forma razoável, um tempo bom. Ainda explorando o que o Norberto acabou de perguntar, há um contexto muito comum hoje em dia que senhorzinhos, 60 anos, sedentários por excelência, começam a fazer exercício físico depois dessa idade. Isso tem que ter um cuidado excepcional, mais do que o normal. Com certeza. É mandatório num consultório cardiológico você subdividir as categorias dos pacientes que você tem. Por exemplo, como é que eu costumo organizar? Se são pessoas acima de 70 anos, Celso, eu deixo um horário específico para essas pessoas, porque é um Vai outro demorar tipo mais de... tempo. Vai demorar mais tempo, é um outro tipo de diálogo, é um outro tipo de exame que ele tem feito, exames complementares. Se são gestantes, é um outro modelo. Se são crianças, que eu também atendo crianças, é uma outra estrutura. Então, não adianta você colocar todo mundo junto e querer alinhar. Cada um tem a sua particularidade do ponto de vista cardiovascular. Edmar, me fala uma coisa. A questão de uns 10 anos, 12 anos atrás, eu tive algumas crises de taquicardia. Acelerado, fui internado no INCOR e eu estava exatamente muito propenso a ter aquela reversão através do choque, né? E, felizmente, através de medicamentos, eu não fui obrigado a ter aqueles choques elétricos, né, para voltar os batimentos cardíacos ao normal. E depois eu comecei a tomar os medicamentos há 12 anos atrás. E impressionante como os medicamentos hoje, medicamentos caros, inclusive, muito caros, conseguiu trazer dentro de uma normalidade e eu nunca mais tive crise de taquicardia. Esses medicamentos realmente são revolucionários e estão sempre lançando coisas novas. Me fala um pouco desses medicamentos. Isso que você teve, a gente divide a taquicardia como uma situação de aumento dos batimentos cardíacos, Sim. que pode ser um aumento de forma organizado ou desorganizado. Era desregulado. Provavelmente você teve o que a gente chama de taquiarritmia. Você teve aceleração e uma desorganização do ritmo. Exato. A ponto de ter sintomas e ter que precisar ir ao hospital. Os medicamentos são a primeira linha, na maioria das vezes, para controlar esse sintoma. E realmente houve uma evolução da indústria farmacêutica no sentido de buscar cada vez mais princípios ativos capazes de bloquear ou inibir as células extremamente excitadas do coração. Porque o nosso coração ele é uma usina elétrica, isso é interessante as pessoas saberem. Nós temos terminações elétricas dentro do coração. Quando essas terminações são hiperestimuladas por vários fatores, estresse, fator hormonal, alimentação, excesso de bebidas estimulantes, o próprio café, se a gente toma muito, pode gerar ali aquele desconforto. Essas células precisam ser inibidas ou bloqueadas. E existem medicações que, ao longo dos anos, foram sendo aprimoradas para ir exatamente naquele sítio específico e bloquear aquelas células. Quando não responde a isso, Norberto, que foi o que não aconteceu com você, favoravelmente, aí a gente tem que realmente fazer o carro pegar de uma outra forma. Sim. Então, da mesma forma que o carro falha e você dá aquele tranco no carro com a bateria, a cardioversão é um estímulo externo que você aplica para tentar fazê-lo se reprogramar. Exatamente. Por isso que é uma cardioreversão. Eu, felizmente, não precisei, e eu lembro muito bem do medicamento que chama Ritminor. E é um medicamento super eficaz, que eu tomo até hoje, diariamente, na parte da manhã e à noite também para me proteger. Nunca mais tive problema de arritmia, inclusive as crises eram permanentes, estavam até sugerindo fazer a ablação. Que é um procedimento para cauterizar, para queimar, em outras palavras, os focos intracardíacos que geram essa arritmia. Então você faz um cateterismo na pessoa, passa um catéter por uma artéria da virilha, leva até o interior do coração e esse catéter ele tem um sensor na ponta que ele vai mapeando até encontrar o foco da arritmia. Encontrando o foco, existe um pedal que fica no pé do cirurgião, do cardiologista no caso, e ele, apertando aquele pedal, ele dá uma descarga energética naquele ponto causador da arritmia. Isso nós chamamos de ablação do foco de arritmia. Mas seria uma última etapa. Então veja que você teria medicação, você conseguiu estagnar ali. Depois você teria, além da medicação, que você iria ter que continuar, teria cardioversão, que é o choque. Sim. E ainda se não respondesse a nada, poderia tentar esse procedimento mais invasivo chamado ablação. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento.
Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca. Edson, entre os quadros patológicos coadjuvantes que podem levar a uma doença cardíaca grave, um infarto, por exemplo, um derrame, doença cerebral, está a hipertensão, a famosa pressão alta, né? Que é talvez a situação mais cotidiana na vida de alguém. Com a nossa idade, a pressão é fundamental, né? Só tem pressão alta quem quer, quem não cuida, ou há casos que é difícil mesmo controlar? Não, a pressão alta a gente pode dividi-la em dois modelos. Existe a hipertensão primária, que é de origem familiar. Essa não escolhe idade. Você pode perceber isso no adolescente, você pode perceber isso no adulto jovem e no adulto mais velho. Essa é genética, você não tem como se livrar dela. Alta quanto, hein? Você já viu? A alta em termos de... 15 por 10? 16? Hoje nós temos o número aí de... Mudou o número. Mudou. Antigamente se falava em 14 por 12 por 8. 14 por 9 eu cheguei a pegar. Sim, hoje a gente já considera, quando a segunda pressão, a mínima, chega em 8,5, nós já estamos classificando a pessoa num hipertenso leve. Então, se você tiver 8,5 na mínima, 9, 9,5, 10, cada vez mais você é hipertenso de um grau maior. E a gente sempre observa fatores externos também, porque você pode ter uma herança familiar, mas você pode estar obeso, que é fator hipertensivo, você pode estar comendo muito sal na tua alimentação, muitos processados. Agora, existe a hipertensão arterial secundária, que é um outro conceito. É devido a tudo isso que você descreveu agora. Tudo isso e também uma situação que não é tão frequente, que é um problema dos rins. Muitas vezes a gente descobre um entupimento das artérias dos rins, e isso pode ser de causa familiar também. Então, quando você descarta tudo, vamos imaginar um indivíduo que seja atleta, magro, não fuma, não bebe, e ele é hipertenso. Aí você investiga a família. A família, aparentemente, ninguém é hipertenso, os parentes de primeiro grau. Por que ele é hipertenso, então? Muitas vezes, quando você vai estudar a artéria renal, você vê que essa artéria está estreitada. O fluxo no rim é diminuído e isso sobrecarrega o coração. Os antihipertensivos talvez sejam a categoria de medicamentos que tem mais divisões, tem mais tipos de Sim, se existe uma remédios. categoria... 5 ou 6 categorias diferentes. Sem dúvida. Modos de agir diferentes sobre a pressão. É fácil encontrar aquele antihipertensivo ideal para cada paciente? Eu posso dizer que é relativamente fácil, porque muitos estudos já foram feitos e nos orientam os cardiologistas. Para cada característica das pessoas, você sabe o melhor antihipertensivo. Por exemplo, se o indivíduo é de descendência oriental, japonês, chinês, a gente sabe o tipo de princípio ativo que funciona mais para aquela categoria. Se ele é negro, a gente sabe qual que funciona mais. Se são mulheres gestantes, porque pode ter hipertensão na gestante, se é um adolescente. Então a gente sabe qual a linha de primeira escolha, como combinar e como trabalhar quando está mais resistente, menos resistente. Então hoje a opção de tratamento é muito variada. Quando eu comecei a fazer a matéria de saúde, a pressão alta, a pressão normal era considerada 14 por 9. Hoje é pressão alta, o sujeito tem esses números, já é pressão alta, é um hipertenso. Mas o que mudou? Mudou o modo como você enxerga isso em termos de repercussão cardíaca? Mudou porque tem remédios que podem baixar mais, dar mais garantia de sobrevida, de saúde? O que mudou? Na verdade, o que mudou foram que foram feitos nessas últimas décadas os chamados estudos populacionais com a estratificação do risco. Quando você estuda 10 mil pessoas, 100 mil pessoas e você vai categorizando o risco, começou-se a verificar que pessoas com 12 por 8,5, com 13 por 8,5 já eram pessoas com sinais e repercussões no corpo de uma pressão alta. Então, aquele conceito antigo de que a pressão alta começava com 14 por 9 foi por terra. Então, você começa a investigar outros órgãos do corpo, olhos, rins, próprio coração, cérebro, eles já tinham sinais iniciais. São órgãos-alvo, né? São órgãos-alvo de degeneração causada pela hipertensão. Mas isso foi resultado de grandes estudos populacionais com muitas pessoas. E aí você verificou que realmente não era como se pensava antigamente. A população envelhece mais hoje, mas ela tem hipertensão cada vez mais precoce. Que é o meu caso. O meu problema é um problema genético, é de família, né? Eu tenho um problema de pressão também.
faço as atividades físicas e tudo mais, bebo pouco e tal, mas a minha pressão é uma coisa contínua, que eu já mudei de inúmeros medicamentos e eu estou sempre ali tentando trazê-la para 12/8, que é difícil, tá? 13/9, 14/8 e fico nessa luta diária aí para realmente conseguir controlar a minha pressão. Me fala um pouquinho da dieta do Mediterrâneo. O que tem a ver de tão... Foi uma febre É uma que febre, passou, já passou. continuou. Como é? Me fala um pouco dela. Eu posso até garantir para vocês que, apesar de todo um certo modismo que houve, eu fiz recentemente uma revisão da literatura para escrever um artigo e ela ainda é a dieta mais completa e mais protetora que existe. O que ela tem de especial? O que ela tem de especial? Primeiramente, você trabalha com uma grande quantidade de proteínas vegetais, diferente da população ocidental como a nossa. A whey protein não se encaixa nisso. Não se encaixa porque a população mediterrânea trabalha mais com vegetais. Tá. Então, no Brasil, por exemplo, a gente é carnívoro, né? Estados Unidos, um país carnívoro e assim por diante. Então, os países do Mediterrâneo, Turquia, Itália, Grécia, o que eles consomem mais? Isso vem de milênios. Vegetais em geral, óleos como, por exemplo, o óleo da azeitona, o azeite extra virgem, castanhas em geral, nozes, amêndoas, as quais são riquíssimas em vitaminas e fibras. Isso tudo faz parte da dieta mediterrânea. Isso tudo faz parte. E na proteína animal, eles consomem a melhor proteína de todas, a mais magra, que é o peixe. Então, se você associar peixe, o azeite extra virgem das azeitonas, os vegetais, as hortaliças, e vamos dizer assim, um ambiente menos poluído, como o do mar Mediterrâneo, você tem uma qualidade de vida para ser longevo. Se não fizer bem, mal não vai fazer. Não, de forma alguma, não tem por que fazer mal. Claro que ela talvez não seja mais apetitosa, porque nada como você comer lá na churrascaria, comer a batata frita, mas não é igual. Entre os peixes, só o peixe que entra nisso? Os peixes, camarão não, por exemplo. Principalmente peixes, não frutos do mar, peixes de água fria. Ah, de água fria. Por que água fria? Porque geralmente eles são mais ricos nos ômegas, que a gente consome tanto hoje na forma de cápsulas. Então esses peixes de água fria, eles são riquíssimos em ômegas. 3, 6 e 9, que são anti-inflamatórios naturais para o coração e para todos os órgãos. Os vegetais são riquíssimos em vitaminas e fibras. Você tem as hortaliças em geral, você tem muitas frutas, né? Lembrar que o Mediterrâneo, o consumo de frutas vermelhas é maior do que o nosso. E por que a fruta é vermelha lá? Porque existe um produto no solo chamado antocianina, que se agrega à composição da fruta. Então, mirtilo, framboesa, amora, melancia, morango, cereja. Isso é típico do grego, do italiano, comer esse tipo de fruta. E a gente observa que eles são mais magros, mais longevos. Se eles talvez não fumassem tanto, eles viveriam até mais. Você sabe que eu fiz a biografia do Zerbini, que é o papa da cirurgia cardíaca, deve ser um dos seus ídolos, com certeza, com certeza. Isso foi no final dos anos 80, e ele ainda trazia consigo uma aura de idolatria cinematográfica por ter feito o nosso primeiro transplante de coração, que foi de fato um feito cinematográfico. Páginas inteiras de jornal, primeira página de televisão de 20, 30 minutos, o primeiro transplante de coração, que foi em maio de 68. Foi isso. Hoje, o transplante de coração que ainda é feito, ainda tem essa aura de coisa quase impossível, de heroísmo. Como é que você vê isso? Você já fez transplante de coração? Já. No Brasil, ainda sim, Celso. E eu digo infelizmente para isso pelo seguinte, porque quando você vai trabalhar num serviço americano ou europeu, e eu tive a oportunidade de fazer um fellowship de 1 ano nos Estados Unidos, então participei de muitos procedimentos, entre eles transplantes cardiológicos ou cardiopulmonares. Lá é uma rotina, mas uma rotina no seguinte sentido, você já tem uma estrutura pronta, quando há o chamado que existe um doador em determinado local, e os Estados Unidos é tão grande quanto o Brasil, de uma dimensão continental, existe uma estrutura pronta de captação, então transporte aéreo pronto e de qualidade, há uma equipe médica que vai buscar o órgão, há uma outra equipe médica que fica preparando o receptor, ou seja, você consegue planejar e não sobrecarregar. Aqui não é assim. No Brasil, infelizmente, nós não temos essa estrutura. Então, nós temos captação aérea? Temos, mas numa infraestrutura mais limitada. Com um baldezinho levando o coração. E tempo de aeroporto, logística dentro dos aeroportos, estrutura de helicóptero, de avião, que não se compara. As equipes brasileiras são extremamente talentosas, claro, e esforçadas. O problema é a logística que nos cerca. Então, hoje caiu muito o número de centros no Brasil que realizam os Quem precisa de um transplante de coração e não faz, morre.
ele não tem muita opção no Brasil. Por quê? Para você manter essa pessoa viva, você teria que ter um aparelho artificial para mantê-lo vivo até eventualmente chegar ao transplante. É o chamado coração artificial, que custa muito caro para a realidade do Brasil. O cenário de um transplante é um coração imprestável, não serve mais, não vai mais funcionar se você não intervir. É isso? A indicação do transplante é quando realmente o coração humano apresenta um déficit muito grande, progressivo, e você já esgotou todas as possibilidades. O que são possibilidades? Você está usando medicamentos em doses máximas, quase tóxicas já. Você já fez eventualmente as cirurgias que poderia fazer naquele coração e ainda assim ele continua deteriorando. E é digno de nota que não é em pacientes idosos deteriorados, são pacientes mais jovens. Né? Sim, não escolhe idade. Eu vi várias vezes em pessoas jovens, em crianças existe o transplante cardíaco pediátrico. Infelizmente, algumas crianças nascem com anomalias, cujo tratamento tem que ser o transplante. Edil, me fala uma coisa, a ex-primeira-dama americana, Michelle Obama, ela, como você esteve nos Estados Unidos e tudo mais, ela tentou implantar junto às cantinas de escola um novo sistema de alimentação para mudar exatamente esse índice altíssimo de ataques cardíacos do americano em função do trash food. Você acompanhou isso daí? Realmente ela conseguiu dar esse passo para a mudança da alimentação, começar lá de baixo com as crianças e tudo mais para mudar o sistema de alimentação dos americanos? Você acompanhou esse processo todo? Eu tive a oportunidade de acompanhar, Celso, porque quando eu estive lá foi exatamente um pouco antes da eleição do Obama. Sim. E permaneci, acho que 6 a 7 meses posteriores ao ingresso dele como presidente. Então, realmente foi toda uma mudança na estrutura de saúde dos Estados Unidos. O Obama e a Michelle, a sua esposa, casal formidável. Um casal realmente de muita inovação, 2 pessoas extremamente talentosas. E eu pude ver aquelas pessoas obesas, com uma orientação familiar muito precária. A gente via crianças que antes comiam muito mal, comiam errado. Houve uma mudança visível nas consultas hospitalares, nas consultas ambulatoriais, onde as pessoas compraram a ideia de uma mulher que realmente tinha um carisma muito grande, tinha uma presença quando ela falava muito grande. Então isso melhorou bastante. Eu cansei de ver situações assim trágicas, que é você operar as artérias de um coração de um americano e no momento de fazer uma ponte de safena mamária, você se deparar com camadas de gordura sobrepostas ao coração, coisa que eu nunca vi no Brasil. Por mais obesos que a gente tenha no Brasil. A casa de obesidade passa naquela série aqui dos mortais. Não existe aquela patologia, aquele biotipo nível, não existe. Aquele corporal nível, não exatamente. tem. Esse nível, pessoa com 500 quilos. Não existe isso no Se Brasil. existir, é raríssimo. É o que o Celso falou. Lá é frequente. Você vê isso no dia a dia caminhando do teu lado. Famílias inteiras. Famílias Você inteiras. vai na Disney, você vê famílias inteiras caminhando, todas elas. É o fator ambiental, né? O pai e a mãe que não tinham tanta consciência, isso a Michelle conseguiu quebrar dentro desse trabalho, nas escolas e creches, criou uma nova educação alimentar. As crianças continuavam comendo bem, os adultos também, só que não precisava ser gulosos, glutões, exagerados. E mesmo os restaurantes começaram a se moldar, porque muitas vezes você vai num restaurante, você pede uma pizza, vem uma quantidade para uma família, e você pediu para você. Então há um desperdício também, uma tendência a se comer muito que realmente ela deixou esse legado positivo. O Brasil está melhor do que eles nesse ponto. Nesse ponto, Celso, com certeza. Melhorou muito. O nível de obesidade no Brasil preocupa. Nós temos uma pandemia de obesidade no Brasil. Isso onera hospitais, planos de saúde, porque as doenças vêm junto. Mas comparando aos Estados Unidos, a tendência deles de comer errado, essa ocidentalização do trash food, não se compara a ninguém no mundo. É a pior comida que tem. Eu posso até testemunhar, eu me alimentava nos hospitais, na maior parte das vezes. E eu supunha que eu estava comendo uma boa alimentação porque você está num hospital. Só que certa vez eu fui pedir um peixe e vi como eles estavam preparando o peixe no bandejão do hospital. Era banhado em óleo, em manteiga, em bacon, e eu preferi, não, eu vou mudar. Eu vi um cirurgião amigo meu ali tomando caldo de feijão quase todo dia. Eu falei, não, eu vou tomar caldo de feijão e vou comer macarrão à noite. Sei que eu vou engordar, posso ficar até diabético, mas pelo menos eu não vou entupir as minhas artérias. Porque era impressionante, até no ambiente hospitalar você não tinha uma boa regra. Os próprios médicos às vezes são obesos, não é a população em geral. Os próprios médicos, a gente via obesidade. Me fala uma coisa, para deixar uma última mensagem aqui para os nossos amigos da GoAir.
hoje você vai fazer uma atividade física, o primeiro passo é o que sempre se preconiza, que é fazer todos os exames físicos para começar. Me fala o passo a passo aí para você realmente ir por um caminho e não ter problema lá na frente para iniciar uma atividade física. Exatamente o que você falou. A gente tem que fazer atividade física. Isso é quase que uma obrigação de todas as pessoas, se ela quiser ter saúde. Mas você tem que cumprir etapas. E nós não somos seres humanos iguais entre si. Você tem que procurar o seu cardiologista, você tem que verificar com ele tendências familiares, então você tem que falar a verdade para ele, ser transparente. Esse é o primeiro ponto. A partir desse diagnóstico, que ele se baseia na sua história de vida, ele vai começar a te examinar, fazer um exame clínico, pedir alguns exames de sangue, de imagem, e vai determinar um perfil seu. Então o perfil é individual, é como uma biometria. Qual é o perfil? Não, essa pessoa está com essa tendência, tem esse histórico de família, então eu vou encaminhá-la para esse grau de esforço físico, esse tipo de modalidade esportiva. Se você puder trabalhar com cardiologia e nutrologia em conjunto, você já vai orientando essa pessoa no tocante à alimentação que ele tem que ter. Aqueles que querem treinar mais, Norberto, se desgastar mais, não podem se alimentar como uma pessoa comum. Eles têm que suplementar algumas vitaminas, eles têm que comer uma quantidade maior de carboidrato, proteínas, então você tem que individualizar risco cardiovascular e alimentação. E mais do que essa consulta inicial, é fundamental o retorno ao médico. E esse é um grande problema. As pessoas saem do médico com um diagnóstico e depois querem seguir a sua vida do seu jeito. Eu sou jovem, ou eu estou bem, eu não estou sentindo nada. Não pode, você tem que retornar a cada 6 meses no mínimo. Dá para fazer um check-up cardíaco num dia só? Dá. Se você organizar numa clínica ou num hospital, você faz. Em poucas palavras, resuma as etapas. As etapas você chega em jejum, Celso, colhe os seus exames de sangue, os principais que o cardiologista vai pedir. Depois você pode fazer um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração que não exige muito esforço. Na sequência, você pode fazer um teste ergométrico, que você dá aquela corridinha na esteira, né? Que o pessoal às vezes não gosta. E depois você pode complementar com algum ultrassom do pescoço para ver as artérias, um ultrassom abdominal, ou seja, 5, 6 exames que num dia te dão um diagnóstico mais preciso. Amigos da Goer, aqui Dr. Ed Moatic Gabriel, é o nosso colunista, participa da Goer em todas as edições com sua coluna sobre cuidados com a saúde, com o coração. Vocês vão poder conferir os melhores momentos dessa entrevista na revista Goer, que nós vamos estar lançando agora, dia 27/9, lá no restaurante Dazian. Amigos, se encontramos pela cidade, um abraço e até mais. Tchau. Coração não é tão simples quanto pensa. Cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor. Cabe em 3 vidas inteiras. Cabe um parabéns de beira. Cabe nós dois. Cabe até o